Nós iremos bater um papo com o professor Marcelo Pedra. É psicólogo, sanitarista, doutorando em saúde coletiva, mestre em ensino em saúde, mestre em políticas públicas, professor de nível superior, né, nas áreas de saúde, de coletiva, políticas públicas de saúde e psicologia. Também integrante do grupo de pesquisa População em Situação de Rua, políticas públicas, serviços e processos de trabalho da Fiocruz de Brasília. Só destaquei algumas coisas do currículo do professor Marcelo. Boa tarde, professor, tudo bem? Tudo jóia, Fernanda. Boa tarde. Boa tarde para você e boa tarde para quem está nos assistindo. Então, professor, para começar, eu gostaria de perguntar, gostaria que o senhor contasse para nós um pouquinho da sua história e sobre o trabalho que realiza na Fiocruz. Então, a minha história começa no Rio de Janeiro, né? Eu sou do Rio de Janeiro e, enfim, me formei em psicologia lá e logo na sequência me formei também em saúde pública. Quer dizer, minha formação como sanitarista é também pela Fiocruz do Rio de Janeiro, depois é que eu vou me conectar com a Fiocruz de Brasília. Mas eu, ainda no Rio de Janeiro, comecei a trabalhar com saúde mental, nos centros de atenção psicossocial, né, nos CAPs. Sempre trabalhei na vida pública, no Rio de Janeiro, mesmo quando eu era clínico, quando estava nessa função de psicólogo, junto às pessoas e famílias, atendendo as pessoas. Enfim, começo na saúde mental, com trabalho nos CAPs. Trabalhei também no Hospital da Polícia Militar, do Rio de Janeiro. E logo na sequência começo a trabalhar na atenção básica, na atenção primária, no que a gente vai chamar aqui em Brasília das clínicas de família. Começo a trabalhar junto à população em situação de rua, num serviço público do Sistema Único de Saúde, né, do SUS, que chama Consultório na Rua. Então, eu atuei alguns anos no Consultório na Rua, no Rio de Janeiro, isso pelo Sistema Único de Saúde, e trabalhei pelo Sistema Único de Assistência Social também, num serviço também para a população em situação de rua, chamado Centro Pop, que é um CREAS específico para a população em situação de rua adulta, no Rio de Janeiro. Faço isso por alguns anos e fui convidado para vir para Brasília para trabalhar no Ministério da Saúde, na época o Departamento de Atenção Básica, agora a Secretaria de Atenção Primária, para trabalhar na interface entre saúde mental e atenção básica e também na gestão de um tipo de equipe específica, que são os núcleos ampliados de saúde da família e atenção básica, e também para fazer a gestão nacional dos consultórios na rua. Fiz isso durante quase 10 anos, e aí no ano passado eu saí do Ministério da Saúde e fui me dedicar a essa função que você está me nomeando o tempo todo, né? Essa função de professor. E aí, eu sou professor da Universidade de Brasília também, Departamento de Saúde Coletiva da Universidade de Brasília, da UNB. E aí, fui também dar aula, voltei ao meu núcleo, que é a psicologia, fui dar aula no curso de psicologia, numa universidade privada aqui, e adensei a minha relação. A gente tem um núcleo de pesquisa de população em situação de rua desde 2015, mas aí no ano passado, e o tempo todo eu trabalhando no núcleo de pesquisa também no Ministério da Saúde, então era uma coisa de dividir carga horária, enfim, de fazer um trabalho que era sempre dividido, e aí eu pude dedicar, né, a partir do ano passado, pude dedicar esse tempo com maior... poder estar mais dedicado mesmo e poder tocar o núcleo de pesquisa. Eu coordeno junto com a professora Fabiana Damasio, que é também diretora da Fiocruz Brasil, esse núcleo, e a gente vem tocando com várias ações, e aí acho que a gente vai ter mais oportunidade para falar das ações ao longo da nossa conversa. Então, é isso, desde o final do ano passado eu venho adensando essa aproximação com a Fiocruz, né? E aí eu dou aula também no mestrado profissional de saúde, políticas públicas de saúde, sobre população em situação de rua. Então, a gente vem colocando cada vez mais a pauta da população em situação de rua dentro das ações da Fiocruz Brasília. Entendi. E essa sua pesquisa é só com o pessoal de rua ou trabalha com todo o pessoal que é tido vulnerável, aquela população vulnerável, que está em situação de vulnerabilidade?
Então, Fernanda, grosso modo, quer dizer, o núcleo de pesquisa, ele se dedica, sobretudo, aos processos de trabalho de equipes que trabalham com populações vulneráveis, mais com a população em situação de rua. Então, objetivamente, a gente não lida tanto diretamente com a população. A gente lida muito mais na Fiocruz com a formação, né, com a qualificação de força do trabalho para o Sistema Único de Saúde, para lidar com populações vulneráveis. Então, a população de rua acaba sendo o nosso foco maior, mas agora, por exemplo, a gente começou uma parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Social para qualificar as equipes dos CREAS, e mais dos CREAS até, porque a gente já tinha uma relação com os centros POPs daqui, para qualificar, por exemplo, a atuação junto a idoso e a criança e adolescente no acompanhamento dessas populações. Então, a gente lida muito mais com a qualificação dos trabalhadores para lidar com a população vulnerável do que com a população vulnerável de uma maneira geral. Mas a gente lida com outras populações vulneráveis, e a gente também tem alguns estudos com alguns recortes, por exemplo, agora, na sexta-feira passada, né, houve o encerramento de uma pesquisa de mestrado de uma aluna que é do grupo, né, fez um mestrado em políticas públicas discutindo a mulher em situação de rua. Então, a gente também está fazendo alguns recortes, né, para pensar dentro dos vulneráveis, quem são os mais vulneráveis, né, que a gente precisa fazer essa discussão, né, e nessa qualificação. Que compõe essa população de vulnerável? É só aquele que, infelizmente, perdeu tudo e foi para a rua, ou tem outros perfis? Tem vários outros perfis, Fernanda. Então, acho que a gente, quando fala precisamos falar sempre no plural, né? Populações vulneráveis, populações em situação de rua, populações negras, né? Populações ribeirinhas, populações LGBT e QI+, enfim, são sempre uma variedade, tem sempre uma aposta na multiplicidade, né? Tem um caráter identitário nisso, quando a gente fala a ideia de vulnerabilidade, de populações específicas, mas é sempre importante a gente apostar nessa pluralidade, né? Do quanto que essas populações, elas são múltiplas, elas são muito diferentes entre si, mesmo quando a gente busca essa ideia de pensar um perfil de população de rua, um perfil de pessoas expostas à violência, um perfil de populações ribeirinhas, fluviais, os indígenas. Então, quando a gente pensa essa ideia de vulnerabilidade, inclusive, a gente vem cada vez problematizando mais esse conceito, né? Porque essa é uma condição humana, né? Essa ideia da vulnerabilidade é uma condição humana. E você colocou uma questão agora que vai acontecer cada vez mais, né? Que a gente vai ter, pela pandemia, pela necessidade de isolamento, né? Por um conjunto de condições da qual o país já não vinha numa condição muito favorável economicamente. Isso vai piorar radicalmente agora depois da pandemia, né? Quando ela começar a passar, a gente já sabe que isso vai demorar, quer dizer, a situação ela já está difícil, vai permanecer difícil ainda por um tempo. Então, tem um conjunto de coisas, quando você me pergunta sobre as populações vulneráveis, que agora elas serão muitas, Fernanda. Serão muitas. Assim, essa ideia de vulnerabilidade e que traz para nós, pesquisadores e atores públicos, uma outra questão, que é como é que a gente contribui com as estratégias de proteção social, né? Onde vocês, como colegas advogados, associados, que estão também no mesmo tipo de luta que nós, né? Do espaço público, da coisa pública, é uma dimensão que a gente vai ter que pensar muito, né? Quando a gente pensar agora essa ideia de vulnerabilidade, quando a gente vê essa massa de brasileiros, né, irmanados conosco, nessa luta por conta das 3 parcelas dos R$600, todo mundo se expondo, né, drasticamente a ser contaminado pelo vírus, né, na situação que está, e a gente vê 40 milhões de irmãos nossos desbancarizados, né, sem conta no banco. Para nós de classe média, né, para boa parte de nós, para quem não está envolvido com isso parece até meio assombroso, né? 35 milhões de pessoas sem água tratada. Então, você fala, lave as mãos.
Com que água, né? Olha, tem o dinheiro do banco para você, em que conta? Então, essa ideia de vulnerável que você traz agora, ela se amplia muito nesse momento para todos nós. Então, a gente foi se habituando no núcleo de pesquisa a lidar com populações disso que a gente vai chamar de extrema vulnerabilidade, que são pessoas que estão em situação de rua, pessoas onde a violência, a relação com drogas, sobretudo por conta da ausência, né, de outras possibilidades de conexão, né? A gente tem que sempre pensar as coisas em relação, né? A gente vai aproximar de um perfil de pessoas numa relação tão intensa com drogas, porque todas as outras relações vão sendo cortadas, né? Se eu diminuo a minha relação de pertencimento social, de pertencimento no trabalho, de pertencimento na educação, de pertencimento na família, com o lazer, com o esporte, eu abro muito mais as portas e a possibilidade de ter uma conexão mais intensa com poucas coisas, e nesse momento a droga se apresenta sempre como uma parceria interessante, né? Por mais lamentável que ela seja em algumas relações, mas diante de uma ausência tão grande de outras possibilidades de relação, a relação com a droga acaba sendo sempre uma possibilidade de amparo para muitas pessoas, né? O que em alguns momentos vai ter um cenário muito triste, mas a gente precisa pensar isso sempre em relação, sempre de uma maneira mais plural mesmo, né? Então, a gente lá no núcleo se preocupa com tudo isso, a gente se dedica mais a alguns estudos, mas quando você me faz a pergunta, né, quais são essas populações, diria para você, Fernando, cada vez ela está mais próxima de todos nós, né? Quando a gente pensa que nesse momento a gente tem, por conta do isolamento social, né, um agravamento das questões de saúde mental ou de falta de saúde mental por conta dessa aproximação, né, entre distanciamento físico e distanciamento social, porque não são a mesma coisa, né? A gente tem que estar distanciado fisicamente das pessoas, não distanciado afetiva e socialmente das pessoas. Então, nós que ainda podemos ligar, entrar em contato com as pessoas que a gente quer bem, com os amigos, assistir, conversar aqui como nós estamos conversando, né? A gente ainda tem essa possibilidade de uma certa blindagem, de uma certa rede de proteção para evitar que a gente esteja mais vulnerável, por exemplo, às questões de saúde mental, né? Ou da falta dela. Mas boa parte dos brasileiros não tem isso. Então, essa ideia das populações vulneráveis, ela é uma pergunta que eu acho que a gente vai ter que ir respondendo ao longo do tempo, sabe, Fernanda? Porque cada vez mais, e aí vocês, como advogados, também é uma categoria que se relaciona muito com isso, né? Com essa ideia do que é que a gente vai chamar vulnerável de agora em diante, né? Por um bom tempo. Então, isso vai ser uma questão para a gente estar dedicado ainda por algum tempo, penso eu. Verdade. Deixa eu te perguntar uma coisa. Teve uma época da minha vida que eu ajudava algumas pessoas, moradores de rua. E eu vi que tinha muita gente que, mesmo você oferecendo um banho, um local para dormir, uma possibilidade de um trabalho, de se qualificar, não queria abrir mão de estar ali na rua. Eu posso dizer que isso a saúde dele mental não está na sua totalidade. Como a gente consegue entender um ser humano que mesmo a gente, assim, são poucos casos, mas a gente estendendo a mão e ele mesmo assim, ele quer permanecer ali na rua? Essa é uma excelente pergunta, Fernanda, e ela é base de quase todas as formações que a gente faz nesse processo que eu estou falando de qualificar trabalhadores para o Sistema Único de Saúde, para o Sistema Único de Assistência Social, e a gente também tem uma relação, agora nós estamos numa formação junto à residência de Medicina de Família e Comunidade, a residência multiprofissional em atenção primária, qualificando os residentes, que são profissionais já formados, né, que fazem uma formação específica, né, no caso para Medicina de Família e Comunidade e das outras formações para atenção primária, para trabalhar junto à sociedade civil e junto aos consultórios na rua, aqui no Distrito Federal, e junto aos abrigos também, né, o acolhimento institucional. E esse é um tema muito recorrente, Fernando. Se a gente não apostar na possibilidade de escolha dos sujeitos, a gente realmente para esse rompimento. Você ainda me ouve?
Sim, estou te ouvindo. Ah, tá bom, que tinha dado uma congelada. Então, seguindo, se a gente não faz uma aposta radical numa aproximação de um sujeito que, em qualquer condição, mantenha sua capacidade de escolha, a gente pode estar reiterando o rompimento de laços, nesse caso, conosco. O que eu estou querendo dizer? Quando a gente pega alguém em situação de rua, via de regra, é alguém que teve vários laços rompidos, vários. Laços familiares, laços com os amigos, laço com o trabalho, laço com a educação, laço com um determinado tipo de vida, do que a gente chama de cotidiano, e a gente vai precisar, antes de qualquer oferta, Fernanda, escutar muito qual é o contexto dessa pessoa. Sobre pena da gente partir de um ideal normatizador, de avaliar que todo mundo, em qualquer circunstância, gostaria de voltar a trabalhar, de voltar a estudar, de voltar à família. Por exemplo, essa questão da família é uma coisa muito importante. A gente tem poucas pesquisas sobre população em situação de rua, e as que tem, em geral, elas são muito antigas. Mas um dado importante que ele vem sendo reiterado é que aproximadamente 50% das pessoas que estão nas ruas, eles moram na mesma cidade onde eles residiam antes. Eles não saem. Embora haja um processo migratório, para pelo menos metade da população em situação de rua, ela mora no mesmo lugar onde ela sempre residiu. Provavelmente não é um lugar onde ela tem família. Portanto, eu posso pensar que, pelo menos para metade da população em situação de rua, voltar para a família não é um problema de impossibilidade. É realmente não querer isso naquele momento. Então, essa ideia de que de que as pessoas querem voltar para a família, querem voltar para uma casa, a ideia de casa, ela não é só o teto, né? Ela vai sempre representar voltar para um determinado contexto, voltar para uma determinada família. E quando a gente escolhe sair de casa, e isso precisa estar sempre nesse plano, né? Isso é parte de uma escolha também, porque a gente tem condições, determinações sociais desse processo, né? O desemprego, a relação com drogas, quando ela se radicaliza, por exemplo, o rompimento com a própria família, mas isso tudo está sempre num contexto muito complexo, onde a gente não pode abrir mão de pensar qual é a possibilidade de escolha dos sujeitos. Porque se a gente acredita que as pessoas estão sempre, de alguma maneira, submetidas a uma realidade, e só a realidade o submete, a gente, de alguma maneira, desresponsabiliza, e é desresponsabilizar, não é culpabilizá-lo. Ninguém é culpado por estar nessa situação. Mas, de alguma maneira, a possibilidade de estar em outra situação, se ele assim desejar, vai precisar passar pela implicação dele também por esse processo. Então, quando você me fala, a gente oferecia, ou eu oferecia, a possibilidade de sair, de trabalhar, isso sempre vai ter outras implicações, né? A ideia de assumir outros compromissos, de estar conectado com algumas coisas que talvez para aquele sujeito possa ainda ser muito doloroso voltar. Então, a ideia de sempre escutar, seguir escutando para entender o contexto, para depois pensar para essa pessoa, para esse grupo, o que objetivamente poderia ser uma oferta pública ou não pública, né? Estando numa instituição da sociedade civil ou estando num serviço público, que possa, de alguma maneira, contribuir para a vida dessa pessoa. E o que nós estamos chamando de contribuir para a vida dessa pessoa, Fernanda? O que ela achar que é contribuir para a vida dela. Contribuir para a vida da pessoa não é necessariamente tirar ela da rua. É claro que a gente não quer que ninguém esteja na rua, né? Mas isso precisa fazer parte de um processo, né? Ela pode querer. Não é porque nós não queremos, enquanto modelo de uma sociedade mais igualitária, né, mais justa, que as pessoas tenham mais possibilidades e onde a rua, né, seja talvez uma dessas possibilidades, mas não para tanta gente por conta dessas determinações sociais. Mas se a gente se atropela, né, no afã de querer ajudar,
e submete o outro aos valores que nós temos do lugar do trabalho, do lugar da educação, do lugar da família, do lugar da casa, em geral a gente dá com os burros na água, porque a gente acaba se atropelando e não escutando a pessoa e acelerando processos que talvez não pudessem ainda estar em curso, né? Entendi. A educação Agora também. Oi, agora voltou? voltou. Pronto. Então, olha, o trabalho é central, a educação é central, a família tem um lugar importantíssimo, a casa, né, a moradia, a habitação tem um lugar muito importante, é fundamental que a gente lute publicamente por estratégias de aluguel social, formas do Estado também estar contribuindo, né? A gente tem experiências, sobretudo nos Estados Unidos e no Canadá, que se chama de House First, que é a ideia da casa primeiro, né? Da casa sendo uma possibilidade de composição para um processo de cuidado e proteção do sujeito. Então, todas essas experiências, inclusive a gente já teve uma no Brasil, que foi, de uma certa forma, o programa de Braços Abertos em São Paulo, foi, num certo modo, uma experiência de Housing First, né? Que era a aproximação entre habitação, assistência social e saúde, né? Secretaria de Direitos Humanos. Então, uma forma mais complexa de abordar o problema, mas se a gente não abordar o problema de uma forma complexa, em geral, as nossas ofertas avaliar o sujeito medindo pela nossa régua, onde nós somos a régua. Né? E aí nós vamos ofertar o que a gente acha que é o mais importante, o que a gente... Porque as pesquisas também vão falar disso, né? Alimentação, a maior parte da população consegue. Ela pode não conseguir no horário, enfim. Não que a alimentação não seja uma questão. Uhum. Mas, via de regra, quem trabalha muito próximo sabe que a população em situação de rua não passa fome. A fome, o acesso a drogas, alguns acessos não são problema, não são problema. O acesso ao serviço, né? Algumas coisas, o que a gente tem dificuldade é a continuidade disso, a continuidade do atendimento em saúde, a continuidade do atendimento na assistência social, com os direitos humanos, a continuidade sempre é um problema. Entendi. Quer dizer, é muito mais profundo do que a gente pensa, né? Não é só ali achar que, não, peraí, eu tenho a solução para a vida dele. Não, como você falou, um processo. É muito interessante esse entendimento. Eu sou um parceiro, eu posso ser um parceiro, uma parceira, para transitar por ele, né, junto a ele, por onde ele avaliar que é melhor. Agora, nós apontarmos o caminho. Muitas vezes eu escuto de alguns colegas assim, olha, eu não quero mais fazer assistencialismo, eu dou comida, eu queria fazer outra coisa que não seja assistencialista. Se não for para ser assistencialista, o buraco é tão mais embaixo, Fernanda, que muitas vezes é muito melhor assim, faça o assistência. Isso é importante. Dar o cobertor, dar a comida. Aqui, em Brasília, a gente tem uma coisa que chama banho do bem, né? E tem um outro, são dois vamos chamar de ônibus, por uma palavra melhor, um termo melhor. Eles são dois grandes carros, acho que eram ônibus mesmo, assim, a impressão é que eram ônibus, que foram remontados e que lavam as roupas e tem a possibilidade do sujeito tomar um banho. Isso é muito legal. Isso é muito legal. E assim, não dá para dizer é só banho, é só comida. Não, gente, o banho é muito importante. A alimentação é muito importante. O cobertor é muito importante. Né? O Estado dá uma parte, a sociedade civil pode contribuir com outra parte. Acho que tudo isso pode se complementarizar. Agora, de uma maneira geral, para a gente ter uma oferta sistemática, robusta, é importante que isso seja ofertado pela via pública, quem tem mais condição, né? Pelos serviços, equipamentos, pelo tipo de financiamento que tem, né? Em que pese ele seja pouco, insuficiente, poderia ser muito mais, mas pela modalidade do financiamento público, né? A ideia do custeio, de ter mensal, de ser um servidor público, que tem compromisso, eu posso cobrar, por exemplo, por responder por algumas coisas quando fizer alguma coisa que não é adequada, é melhor que seja uma oferta pública, a oferta mais complexa, inclusive.
Entendi. Então, essa questão de eu dar um cobertor, dar um prato de comida, eu não estou incentivando ele a ficar na rua. Não, Fernanda, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Perceba, se você consegue uma coisa que é muito importante para quem é da sociedade civil, é poder ser, de alguma maneira, com as suas ações, ponte para as políticas públicas. Então, uma coisa que a gente sempre orienta para quem está na sociedade civil se você vai ofertar qualquer coisa, cobertor, alimentação, banho, nesse momento, né, água e sabão, né, ou sabão, para as pessoas poderem higienizar, né, a mão, enfim, ou ação de qualquer tipo, de qualquer ordem. É fundamental que você conheça, pelo menos ali próximo aonde você está fazendo as ações, que você conheça minimamente quais são os serviços públicos para a população em situação de rua que ela tem direito, para poder orientá-la a buscar os seus direitos no momento que ela avaliar pertinente. Então, essa é uma ação que pode ser uma ação conjunta, né? Um par, né? Você oferta alguma coisa, né? Oferta o cobertor, a comida, qualquer coisa nesse sentido, e também oferta orientações, nesse momento, por exemplo, orientações de biossegurança, ofertar o cobertor e a máscara, né? Para quem está na sociedade civil poder incentivar cooperativas locais que possam comprar máscara de cooperativas, né? De pessoas que estejam confeccionando as máscaras, por exemplo, como uma fonte de renda, para mover também a economia local, né? E aí você poder dar informações de biossegurança, dar o cobertor, dar alimentação, higienizar a mão do sujeito enquanto você está, né, enquanto ele vai se alimentar, né, você aproveitar e fazer uma ação de vamos aqui ver como é que a gente lava a mão. Ó, você vai comer, tem que lavar a mão. Então, lava a mão, ensina como é lavar a mão, entrega o sabonete. Sem dúvida, isso não é uma ação de fomento a ficar na rua, não será isso uma condição de fomento, ao contrário, né? Isso, de uma certa forma, pode contribuir e contribui com um pouco mais de qualidade se você agrega a isso informações em saúde, como essas que a gente está conversando agora, informa sobre os direitos que ele tem, né? Pode ser uma ação muito interessante, inclusive. Eu te fiz essa pergunta porque há pouco tempo agora, né, você já morou no Rio, sabe, né, você era do Rio, aliás, que na Lapa, no centro, sim, Lapa, centro, tem muito morador de rua. Sim. E eu moro próximo da Lapa, né, não moro na Lapa, mas moro próximo. E eu passando pela rua, fui dar um cobertor para um rapaz, né, porque ele me pediu, eu fui em casa, busquei e levei para ele. Nossa, o pessoal da rua, os moradores, né, assim, me crucificaram, porque já tinha ofertado abrigo para ele não quis ir, ele queria ficar ali. E aí eu dei o cobertor e o pessoal estava falando que eu estava incentivando. Mas eu jamais iria negar o cobertor para uma pessoa que está com frio, né? Eu tinha em casa. E aí eu fui lá e dei. Em relação ainda a essa questão do Covid, com esse pessoal que tem dependência química, como é que está sendo, né, nos abrigos, né? Então, o abrigo é uma grande questão, Fernanda. O abrigo já era uma questão antes. Você mesmo está revelando agora, com essa sua história pessoal, né, o quanto que ofertar o abrigo nunca foi uma situação fácil, né? E por quê, Fernanda? O abrigo ele não é um atrativo para ninguém. Nenhum de nós gostaria de ficar num abrigo. Você está falando do centro da cidade, o centro de saúde que eu trabalhei é o centro de saúde Oswaldo Cruz. Uma parte da equipe consultória na rua está lá ainda. É o 9º andar daquele prédio. Eu faço serviço de voluntário lá. Pronto. Então, foi ali que eu trabalhei há alguns anos. Então, e parte da equipe continua lá, a outra parte está no Zeferino Timbal, que é em São Cristóvão, né? No Centro Municipal de Saúde. Então, tem uma coisa que não é só para o Rio de Janeiro, é de uma maneira geral. De um modo geral, os abrigos, o acolhimento institucional, ele é muito mais um lugar de restrição da vida do que de ampliação da vida.
E aí eu vou conseguindo explicar um pouco mais devagar. Quando a gente pensa que eu estou com alguém com tantas restrições, né? Não tem conexão com a família, não tem conexão com o trabalho, não tem conexão... Trabalho de uma maneira um pouco mais sistemática, né? Muitas vezes, em sua maioria, com uma conexão muito significativa com a droga, se eu oferto para uma pessoa, né, algo com muitas restrições, onde você não pode sair, não pode fumar lá dentro, não pode conversar, não pode se reunir, não pode chegar, por exemplo, com cheiro de álcool. Se isso é algo tão restritivo, né, isso na literatura a gente vai chamar de serviço de alta exigência. Né? Então, o grande trabalho que a gente tem, tanto os colegas da saúde quanto da assistência social, é tentar tornar as exigências razoáveis e construídas, isso é muito importante para a gente, Fernando, de maneira pactuada. Regra é absolutamente central para você organizar um ser humano. Não é que os lugares não precisam ter regras, só que esse é um grande aprendizado do campo da saúde mental. O campo da saúde mental nos ensinou muito nesse sentido, que são os instrumentos das assembleias. Então, vai ser melhor se a regra do serviço onde eu estou, no qual eu sou acolhido, no qual eu participo, seja também construída por mim. Então, se os abrigos começam também a ter a participação nas regras que organizam o serviço da própria pessoa que está abrigada, porque a pessoa que está abrigada, ela não quer que o serviço seja uma bagunça, que não tenha regra, que possa ter violência, que um possa bater no outro. Ninguém quer isso para a sua vida. Ninguém quer. Só que algumas restrições dos abrigos são muito severas. Então, você pega alguém que está num outro conjunto de regramentos, e não pensemos nós que a vida na rua não tem regras. Regras, claro que tem. A vida no sistema carcerário tem regras. Todo lugar tem. A vida na boca de fumo. Eu sou do Rio de Janeiro de Piedade. Então, assim, a vida no sul, eu sou suburbano até o caroço. A vida numa favela tem regras. Você, quando olha para uma organização criminosa, tem regras. Então, assim, o problema não é ter a regra, o problema é eu ser alheio à regra. Esse é um problema importante quando a gente pensa na organização dos abrigos. Né? Então, quando eu digo isso, que é importante que as regras sejam flexibilizadas, não é que não as tenhamos. Tem que ter regra. Tem que ter regra. A questão é a participação do sujeito abrigado na regra. E a Assembleia é um grande aprendizado com isso. Né? Mais uma vez, assim como eu ressaltei há um tempo atrás da nossa conversa, que é importante que, na hora de construir alguma outra possibilidade de vida com um sujeito que está na rua, é importante perguntar a ele, responsabilizá-lo, mas me diga aí o que mesmo que você quer para você. Quando a gente pensa para a construção de regra para um abrigo, por exemplo, vai ser a mesma coisa. Me diga aí, qual é a regra que você vai seguir? Qual é a regra que você quer que tenha? Que vai ter que ter alguma. Qual é a possível? Qual é a que a gente constrói junto? Porque se eu trago o sujeito junto para a construção dessa regra, eu aumento a chance dele estar aderido a essa regra, porque ele participou daquilo. Eu aumento a minha condição, como quem está manejando o abrigo, de dizer assim, aqui, companheira, como é que é isso? Nós não construímos isso junto? Você não estava lá? Na hora que chegar algum abrigado novo, não vai precisar ser somente eu como técnico, você como técnica do abrigo, que vai precisar estar toda hora igual pai e mãe, dizendo, gente, isso vale, isso não vale. Se foi construído por todo mundo, se eu tenho minimamente algum tipo de corpo, de organização, de pertencimento naquele abrigo, os outros colegas vão dizer assim, bicho, isso aqui não vale não. Que isso? Conversa é essa? A gente combinou outras coisas aqui. A gente tem uma organização aqui. Não vale isso aqui. Então, penso que essa ideia das pessoas não... E as pesquisas também mostram isso, né?
mais ou menos metade da população declara: não quero ir para abrigo. E qual é o maior motivo de não ir? O conjunto de regramentos, que não fazem sentido. O regramento do abrigo, em geral, é para proteger o trabalhador do abrigo, não para proteger o abrigado. Isso a gente construiu historicamente, acho que é importante que a gente tenha, e por isso que acho que é legal a gente poder falar desses espaços, e eu estou num deles, como a Fiocruz, que são espaços de pesquisa que podem ajudar com pesquisa empírica, com pesquisa quantitativa, qualitativa, escutando as pessoas, né, fazendo uma dedicação mais extensa aos estudos, de podermos construir estratégias robustas para poder instrumentalizar esses trabalhadores, para poder ter exercer o trabalho de uma outra forma, de uma forma mais colaborativa, de uma forma menos autoritária, menos impositiva, porque a gente já sabe qual é o resultado de um trabalho autoritário e impositivo. É esse. Você quer ir para o abrigo? Não, muito obrigado. Eu fico na rua. Entendi. E aí, desculpa, você falou das drogas, as drogas entram 100% nisso. As drogas entram 100% nisso. Se eu não permito que o tema droga entre no abrigo, porque eu não permito que de nenhuma forma o sujeito entre, não estou sugerindo aqui que a pessoa entre muito louca, virada no Satanás, né? Quebrando tudo, sabe assim, absolutamente inviável para o convívio, que a gente o aceite, a gente constrói a regra e estabelece qual é o padrão, né? Agora, um teto aonde em nenhuma condição, e boa parte das drogas a gente não vai ter nem... A droga que a gente mais tem problema é o álcool, né? Não só a população de rua, com humanos, de uma maneira geral, né? 70% das pessoas que têm problema com drogas têm problema com álcool. Problema com cocaína, com maconha, com crack é ínfimo. Pessoas que têm problema com crack, em geral, é pobre, né? A gente está falando aí de pouco mais de 1% da população que tem problema com drogas, tem problema com crack. É porque o crack é um problema socialmente muito visível, né? Porque as pessoas logo veem, porque as pessoas ocupam as ruas, formam as pequenas ou grandes cracolândias. Então, se eu não permito que o tema da droga surja de nenhuma forma, eu não tenho como trabalhar ela também no abrigo. Né? Se eu não permito que o sujeito chegue, ele tomou algumas por qualquer motivo, porque as pessoas também não usam drogas só por um motivo. As pessoas não usam droga só para esquecer, ou para lembrar, ou para fugir. Elas usam droga por muitas coisas. Né? Certamente um uso exagerado, prejudicial de drogas, ele vai, de alguma maneira, revelar um grau de sofrimento importante. E se eu não abro espaço no abrigo para que esse sofrimento seja pelo menos enunciado, pelo menos comunicado, eu não tenho espaço para trabalhá-lo. Né? Me lembro de um slogan absolutamente descabido que tinha alguns anos atrás nas campanhas de drogas, drogas nem pensar, né? Como assim drogas nem pensar? Eu tenho que pensar nisso. Se eu não penso, não falo, eu não encaro o problema. Se eu não penso sobre o problema, eu finjo que ele não existe. Eu preciso pensar, eu preciso falar. Então, a droga entra nessa questão do conjunto de regramentos, na ideia da assembleia, na ideia de que o abrigo pode ser um espaço de proteção, né, de pertencimento, onde os outros... Eu não preciso só do técnico, do psicólogo, do assistente social, do advogado, que podem fazer parte dos corpos da assistência social, para proteger e cuidar das pessoas. Eu posso ter um cuidado entre os pares, né? Formar ali, de alguma maneira, algum pertencimento, onde eu confio no meu colega de quarto, onde eu confio nas pessoas do abrigo onde eu estou, e eu posso dizer, olha, tá puxado para mim, tá muito difícil. Então, se a gente não consegue ter espaço para que isso seja comunicado, fica mais difícil ainda de tratar a questão das drogas ou qualquer outro problema que surja, né? Entendi. Mais uma vez eu falo, a situação é muito mais profunda, né? Não é só pegar todo mundo, os moradores de rua, e deixar a rua, entre aspas, assim, limpas, que alguns falam. Não é só isso, é um trabalho intenso e profundo, né? Sim. Que tem que começar fora das ruas, né, Fernanda? Porque quanto maior a falta de coesão social, maior a possibilidade das pessoas irem para a rua. Entendi. Né? Maior. Quanto mais eu tiver
problema na economia, quanto mais eu tiver problema no laço social, quanto mais eu tiver problema de uma sociedade com falta de coesão, mais eu vou ter que investir na coerção. Quanto menos coesão, mais coerção. É inevitável. Entendi. Você falou acerca dos consultórios de rua, né? Aquele consultório. Como funciona? E você chegou a trabalhar também nessa área, não é isso? Como Sim. foi a experiência? Como funciona e como foi a experiência? Então, os consultórios na rua são serviços, né? São equipes de saúde da família, são equipes de atenção primária, né? Equipe de atenção básica, do que a gente vai chamar no Rio de clínica da família, aqui em Brasília também, em outros lugares do Brasil chamam de unidade básica de saúde, mas são equipes de saúde da família, equipe de atenção básica, atenção primária, específicos para a população em situação de rua. Então, elas são formadas por enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais, médicos, educadores físicos, técnicos de enfermagem, dentistas, um rol de trabalhadores da saúde que vão trabalhar tanto na rua, indo até a pessoa, fazendo atendimento de enfermagem, médico, psicológico, do serviço social, nas ruas, eles vão fazer esse trabalho nas ruas e também nas unidades básicas de saúde. Então, eles estão sempre, eles são como se fosse mais uma equipe daquela unidade básica de saúde, que fazem um trabalho de saúde, promoção de saúde, né? Qualidade de vida. Então, a gente cuida das pessoas, faz isso. Eu cuido da ferida, eu faço tratamento para as pessoas que têm problema com álcool e outras drogas, cuidamos do hipertenso, do diabético, para fazer o cuidado ao pré-natal, por exemplo, a gente também tem mulheres grávidas nas ruas. Eu não sei se vai dar para pegar aqui, por conta da câmera do computador, enfim. Essa foto eu gosto muito. Porque esse aqui era o meu consultório. Isso aqui é Marechal Hermes. Então, deixa eu vir mais para cá, peraí. Esse é o meu consultório. Legal. Entendeu? Então, a gente ia para a rua. Eu chegava nesse lugar, por exemplo, eu trabalhava nesse lugar à noite, então chegava às 8 da noite, saía às 11. Era 3 horas que eu ficava ali. E tinha fila indiana aguardando a consulta com o psicólogo na época. Eles ficavam ali, tinha uma barraca de açaí, muitos deles tinham conta, porque eles já estavam cadastrados no Bolsa Família, recebiam Bolsa Família, uma parte deles, e aí tinham conta no açaí, alguns tinham casa, mas ficavam boa parte, porque também tem esse processo, né? Muitos, eles alugavam um quartinho, alguma coisa, mas a família toda que ele conhecia, Fernando, era na rua. Ele não queria voltar para falar com as pessoas da família dele, consanguíneas. Ele queria conversar com aqueles amigos que ele fez ali, aqueles eram os parceiros de vida. Tinha um outro recorte desse lugar que era muito interessante, né? Olha o número, Fernando. 65% dos homens, e a maior parte era homem, declaravam que não voltavam porque tinham sido traídos pelas mulheres. Então, esse lugar da masculinidade, né, esse lugar do macho, do homem, não permitia, ele dizia assim, e vários, assim, as colegas assistentes sociais conseguiam, né, para ele voltar para casa, enfim, e ele dizia, não quero, porque eu não posso, é uma desonra. Imagina, eu vou voltar corno para minha cidade? De jeito nenhum. Aqui eu sou um homem honrado, aqui eu consigo dar meu jeito, mesmo que na rua. Mesmo que na rua. Então, como você pode perceber ali, aquele cara tinha umas úlceras enormes assim no pé, ele ficava ali, ele em frente ao Hospital Carlos Chagas. Então, ele cuidava das feridas dele no Carlos Chagas, em Marechal Hermes, dava o jeito, a equipe ia para lá, cuidava dele também. Então, é uma equipe, mais uma vez, isso não era uma equipe, todo mundo era assalariado, funcionário público, não era uma coisa feita por gente do bem, é um trabalho, né? Não tinha ninguém abnegado, né? Era todo mundo trabalhador, recebia seu salário, para cuidar de pessoas que têm o direito de receber cuidado, como todo mundo no Sistema Único de Saúde. Então, não era uma coisa de gente bacana, do bem, não, era uma coisa que precisava garantir direito. Temos que garantir direito à população. Então, a gente fazia esse trabalho, fazia o trabalho também, diria para você que são 3 campos de atuação. Um é a rua,
de ir atender na rua, ou até a unidade básica, de atender, trazer a pessoa, porque garantir direito de acesso à saúde é ir até a pessoa para fazer o trabalho na rua, mas também garantir o direito da pessoa que ela tem, e que muitas vezes, por ser humilhada, maltratada, mas eu tenho que garantir o direito dela entrar na unidade de saúde, como eu entro. E que muitas vezes fica na porta o próprio vigilante que coloca. Às vezes nem chega no consultório. Né? Às vezes chega no consultório e também é humilhado. Não, não é para cá. Então, a equipe de consultório na rua tem também essa função de fazer essa ponte entre a rua e a unidade de saúde. E diria para você que o terceiro nosso campo de atuação é na rede. O trabalho junto aos CAPs, junto ao Centro de Atenção Psicossocial, junto ao Centro POP, junto ao CREA, junto ao acolhimento institucional, ao abrigo, da saúde para fora, né? O nosso terceiro campo de atuação. A gente tem aproximadamente 170 equipes hoje no Brasil. No Rio de Janeiro, por exemplo, nós temos 8. Em São Paulo, nós temos 29, claro, o tamanho é enorme, a cidade é enorme. Em Brasília, nós temos 3, para Brasília é pouco. Né? Em Brasília, nós temos 3. E nesses moldes, nós temos 170 espalhados, principalmente nas cidades acima de 100 mil habitantes. Né? Em todas as capitais existem equipes, e nas grandes cidades do Brasil tem equipes de consultório na rua, fazendo esse trabalho. Nossa, deve ser uma experiência, assim, realmente maravilhosa, né? Tá ali, ouvindo aquela realidade, aquelas pessoas, e ajudando também, né? De uma certa forma, tá ali trabalhando, tá cuidando. Claro. Tá ajudando. Tem vários... Quando eu era clínico, né? Eu não estou nessa função de clínico há muito tempo, mas tinha muitas vezes que, ao final da consulta, quem deveria ter pago alguma coisa, claro, é um serviço público, né? Mas se tivesse alguma troca ali, quem deveria pagar era eu. Né? Pelo tanto que você aprende, não por ser uma pessoa em situação de rua, né? Pelo tanto que você aprende a estar disponível à relação com o outro. Você se disponibilizar a estar em contato com a diferença, né, com o outro, que é diferente, e não é diferente porque escolheu morar na rua, ou que mora na rua porque perdeu o emprego. Estar em contato com o outro, estar disponível para isso, é sempre uma possibilidade significativa de crescimento. Eu tinha outras perguntas para fazer, mas não vai dar tempo, né? Mas eu gostaria de perguntar acerca das vítimas de violência doméstica. Se no SUS hoje tem algum atendimento específico, atendimento psicológico, né, que eu digo, para essas mulheres, como que como funciona? De uma maneira geral, sim. A resposta é sim. Tem os núcleos de atendimento à violência, né? Isso é muito, muito plural, Fernanda. Tem por exemplo, aqui em Brasília, a maior parte deles está dentro dos hospitais, né? Que são os PAVs, é o Programa de Atendimento à Violência. No Rio de Janeiro, por exemplo, eles estão muito mais no que a gente vai chamar de rede secundária, são os ambulatórios, nos centros municipais de saúde, no serviço ambulatorial, que não é no hospital. Mas, para além, claro, né, das questões de delegacias específicas, delegacia da mulher, delegacias dedicadas a isso, todo aparato de garantia de direitos que existe para isso, no campo da saúde, existe sim. Ele, no campo da saúde, Fernanda, para ser muito sincero com você, ele ainda tem os mesmos percalços que tem no campo da garantia de direitos, que é de uma minimização, sobretudo quando é violência contra a mulher, né? De uma minimização, de minimizar esse sofrimento como se a mulher fosse culpada, responsável por isso, né? Essa ideia de revitimizar, ela também está presente na saúde, infelizmente. Mas, como a sua pergunta era, em termos da oferta, sim, a oferta existe, e ela é sistemática. E eu acho que tem um tema nisso que é bem importante, que era uma das perguntas que você mandou, e eu vou tomar a liberdade de entrar nela de uma maneira bem rapidinha, que era a ideia do que é saúde mental. Né? Então, porque eu acho que isso é muito caro para a gente, Fernanda. Saúde mental é a possibilidade de produzir laço social. É a possibilidade de pertencer a alguma coisa. Isso é o atributo básico
do que a gente chama de saúde mental, né? Não tem a ver com alegria, com felicidade, ou com ausência da tristeza ou da infelicidade. Assim. Ter saúde mental é a possibilidade de pertencer às coisas. É a possibilidade de poder se encontrar em diferentes lugares. Eu me encontro na minha família, eu me encontro no meu trabalho, eu me encontro na vida educacional, formativa, do que quiser, seja ela na escola ou não, na universidade ou não. Eu me encontro quando eu estou no lazer, eu me encontro com a cultura da minha cidade, do meu lugar. Então, se a gente diminui as possibilidades das pessoas pertencerem, se a gente isola as pessoas, a gente aumenta significativamente a possibilidade de a gente ter sofrimento psíquico, sofrimento mental. E a gente tem feito isso cada vez mais. Isso é uma parte do tipo de funcionamento do neoliberalismo, né? Essa ideia da competitividade, isso vai constrangendo o sujeito a se isolar, né? E, por consequência, a gente ter menos saúde mental, a estar mais sujeito a esse tipo de sofrimento. E eu falo isso para voltar à história da violência, né? A violência ela vai compor com isso. Se a gente não permite para quem foi vítima de violência que ela consiga anunciar isso, né? Se essa pessoa não consegue falar sobre isso, não consegue pertencer nem no lugar onde ela vai procurar direito, nem no lugar onde ela vai procurar cuidados, por exemplo, ou onde ela vai procurar proteção, se ela for algum centro de acolhida específica da assistência social, a gente está negando o direito à saúde mental. Então, uma boa forma de promover saúde mental é acolher as pessoas nas possibilidades que elas têm. Né? Mais uma vez, ser menos exigente a acolher as pessoas. Ser mais respeitoso com a diferença, mais respeitoso com a ideia de alteridade. Né? Eu gosto muito de trabalhar com a ideia de alteridade, menos com a ideia de empatia. Né? Menos com a ideia de me colocar no lugar do outro, para sentir o que o outro sente, e muito mais na ideia de encarar que o outro também sou eu. Se o outro não está bem, eu não estou bem. Eu não posso estar bem numa sociedade onde as pessoas não estão bem. Eu não posso estar bem numa sociedade onde a gente acha natural que uma mulher possa ser agredida ou vítima de qualquer tipo de violência por ser mulher, ou que alguém possa ser vítima de qualquer tipo de violência por ser de qualquer orientação sexual não heteronormatizada, por ser negro. E se eu juntar isso tudo, né? Se for uma mulher negra, não hétero, vítima de está exposta a qualquer sorte, a qualquer coisa. Isso, não se importar com isso, é não se importar com a saúde mental, é não se importar com o laço que é possível, é não produzir, a partir da gente, e não estou falando isso enquanto sociedade uma coisa abstrata, eu faço isso na minha ação diária, todo dia, todo dia. Né? Também não estou aqui discutindo uma ideia que me parece um tanto infantilizada de sujeito e sociedade, né? Eu sou a sociedade. E a sociedade se representa em mim. Né? Eu estou o tempo todo, assim, eu estou interferindo nisso. Né? Eu estou o tempo todo em ação política. Então, se eu não contribuo para isso, a gente não contribui para a saúde mental. Se eu não contribuo para as pessoas serem aceitas do jeito que elas são, eu contribuo para a violência, em última instância. Eu estou contribuindo para isso, eu estou participando disso, eu sou partícipe ativo dessa ideia de que para alguns a vida pode ser não violenta e para outros a vida pode ser muito violenta. Alguns podem ser excluídos e outros podem ser coletivamente, justificadamente excluídos, porque não querem o tipo de vida que todo mundo quer. Né? Que é isso. Se o cara não quer abrigo, pode excluir. Se não quer o trabalho, se não quer trabalhar como nós, né? Trabalhar 10 horas por dia, 12 horas por dia, 14 horas por dia, se ele não quer ser o Uber, né? E ficar trabalhando 16 horas por dia até o olho fechar e ele ter que nem dormir, apagar, né? Se ele não quer fazer parte dessa vida, ele pode ser excluído porque ele não está disposto a se esforçar o suficiente. A gente pode ser muito excludente, Fernanda, e pode promover pouquíssima saúde mental se a gente investe em alguns formatos de laço social mais difíceis. Infelizmente, vou ter que acabar, poderia ficar aqui conversando,
com você horas a fios. O papo é muito bom, o assunto é muito interessante. A gente falou aqui de vidas, né? E eu espero, sinceramente, que todos os profissionais de todas as áreas, advogado, a área da saúde, psicólogos, todos tenham essa visão diferenciada, né? Não essa visão mais humana que o nosso querido Marcelo aqui falou o tempo todo. Que a gente possa mudar realmente essa visão. Marcelo, muito obrigada. Te agradeço em nome da Comissão Nacional da Mulher, em nome da doutora Celiane Araújo, que é a presidente da comissão. Muitíssimo obrigada. Espero um dia voltar a bater esse papo com você, porque é muito bom. Eu gosto muito desse assunto, do seu trabalho, realmente é uma pessoa que faz a diferença aí no que faz, né, na sua área. Muito obrigada mesmo. Fernanda, eu quero agradecer a possibilidade, né, de falar do Sistema Único de Saúde, de falar das políticas públicas de saúde para os colegas advogados e para todos os outros colegas que queiram assistir e poder, de alguma maneira, refletir sobre essas questões que a gente tratou hoje. Tomara que a gente possa falar mais sobre isso. Vamos sim. Tchau, muito obrigada. Um grande abraço. Até logo.